nossa palestra. Boa noite a todos. Primeiramente, quero agradecer o convite dado pelo professor José Carvalho Valazoli para a gente falar um pouco na aula de anatomia médico-cirúrgica para essa turma do quarto período da Faculdade de Medicina. E a gente vai abordar hoje alguns assuntos, dentre esses assuntos, a gente vai falar um pouco sobre os aspectos morfológicos, de certa forma, no intestino grosso, porém, relacionados ao... Então, um dos autores mais famosos, engajados nessa missão de estratificação foi Pierre Denot, já que em 1943, 1952, ele começou a desenvolver critérios, e esses critérios são baseados em critérios anatômicos. Lembrando que, quando a gente fala de anatomia, nesse caso, a gente vai falar em anatomia tanto macroscópica, que é a nossa anatomia, da anatomia médico-cirúrgica, quanto a anatomia microscópica, que é a histologia, e, de certa forma, muitas vezes vão estar implicados com a anatomia do desenvolvimento, que não é a nossa embriologia. E apesar de, já nessa época, nesse momento, em 43, 52, nós estarmos vivenciando esses primeiros passos na estratificação desses doentes, já em 58, nós temos as primeiras recomendações. São estratificados os pacientes, nesse momento, uma estratificação clínica, nós temos critérios clínicos, sinais e sintomas dos carcinomas de mama e laringe, que poderiam induzir a gente a tratar de uma forma mais agressiva ou de uma forma mais conservadora. Passa a ter, somente em 1960, 67, um órgão voltado somente para o câncer, e ele começa a descrever inúmeras propostas. De 60 a 67 foram 9 publicações. Nessas publicações foram descritos 23, a gente bota entre aspas locais, porque nesse momento ele classifica como estômago um local, cérebro um local, então a topografia era muito mais relacionada a órgão. Então, 23 órgãos do corpo passam a ter recomendação de estratificações e propostas, num primeiro momento, por uma classificação e numa proposta para, uma vez classificados, tratá-los de acordo com o estadiamento desse paciente. Então, a gente passa a ter uma travessia, um caminho, até que um momento nós tenhamos possibilidade, através de parâmetros, mais uma vez, anatômicos. O sistema TNM é um sistema de extensão anatômica, a gente vai ver isso mais à frente. A partir daí, então, em 77, é originado a primeira edição do TNM, e por aí a gente passa a ter segunda, terceira, quarta, passando a ser para qualquer pessoa que trabalhe com cirurgia ou trabalhe com o atendimento o atendimento, seja ele um atendimento direto com uma oncologia, ou então atendimento indireto, aquela pessoa que retira um espécime cirúrgico, a partir daquele momento retira um nódulo de mama. A partir do momento que retira o nódulo de mama, se porventura vier uma neoplasia maligna, a gente vai precisar, então, encaminhá-lo ou para um cirurgião oncológico, para uma complementação dessa cirurgia, ou então você vai ter que encaminhar para um oncologista já para o acompanhamento, estadiamento. O oncologista imediatamente vai estadiar esse paciente, vai jogar ele nesse estadiamento, e a partir daí ele vai fazer a propedêutica, ele vai fazer a terapia adequada a esse estadiamento. Então, esse manual, até eu coloco para vocês, geralmente ele é dado gratuitamente no Instituto Nacional do INCA, então você tem direito. Atualmente nós estamos na 8ª edição, e é importante porque existem reuniões periódicas de acordo com o órgão. No caso, que eu digo órgão, por exemplo, a gente vai falar sobre carcinoma coloretal, de acordo com o órgão relacionado à neoplasia coloretal, à luz de novos conhecimentos, novos trabalhos, eles vão implicar ou não uma neoplasia a um determinado fator, muitas vezes um fator anatômico ou um fator não anatômico, perfeito? Então, de antemão, esse estadiamento patológico, esse estadiamento que a gente faz, nada mais é do que, mais uma vez, uma extensão, um estadiamento onde nós vamos avaliar a extensão anatômica da classificação dessa doença.
E qual seria o objetivo de eu fazer esse estadiamento? De antemão, a primeira coisa é, eu tenho que saber, eu tenho que propor uma abordagem terapêutica inicial. É um paciente que, por exemplo, eu vou no nódulo de mama, uma vez que eu retirei esse nódulo de mama, eu vou retirar a mama inteira ou eu vou fazer somente um quadrante dessa mama? Eu vou buscar linfonodo sentinela ou eu já faço o esvaziamento total de todos os linfonodos axilares? Eu faço terapia neoadjuvante, eu faço quimioterapia neoadjuvante. Então, de acordo com a classificação, e essa classificação baseia-se em parâmetros anatômicos, lembrando que quando eu falo anatômico, é a morfologia, parâmetros morfológicos, a gente vai propor uma extensão. Sempre lembrando que, de acordo com a neoplasia, de acordo com a localização, os parâmetros podem ser distintos. Muitas vezes um parâmetro é histológico, outras vezes, de acordo com a neoplasia, o parâmetro é um parâmetro de tamanho. Então, de acordo com, muitas vezes, centímetros, a gente muda totalmente uma terapêutica. Outra utilização importante é que eu consigo estratificar esses pacientes e, de certa forma, avaliar uma evolução. Uma vez que eu tenho uma evolução dessa estratificação, dessa classificação, que, mais uma vez, eu vou obedecer parâmetros morfológicos, parâmetros anatômicos, eu posso ou diminuir ou aumentar a força terapêutica relacionada a essa neoplasia. Outra coisa importante é, eu posso utilizar muitas vezes de acordo com parâmetros não anatômicos, isto é, um parâmetro qualquer que não tem nada a ver com estadiamento. Vou dar um exemplo. Às vezes um parâmetro relacionado a um hábito social, por exemplo, tabagismo. De acordo com, muitas vezes a gente vai associar e vai avaliar como é que um paciente no estágio 1, 2, 3 ou 4 responde. Existe resposta diferente se ele for tabagista ou não? Será que ele sendo tabagista ou será que ele sendo etilista ou utilizando qualquer outra droga, seja ela lícita ou ilícita, ele vai ter alguma influência nesse estágio? Isso acontece. Outra coisa interessante é, eu posso comparar esses fatores, mais uma vez, não anatômicos, com a extensão da doença. Então, existe uma comparação, muitas vezes, na terapêutica. Eu posso utilizar, será que a radioterapia realmente tem algum papel nessa neoplasia? Eu posso utilizar vários exemplos. Por exemplo, eu posso utilizar como exemplo neoplasia de ovário. Muitas vezes, de acordo com o tamanho, de acordo com dosagem hormonal, você pode ter uma terapia neoadjuvante que, de certa forma, vai diminuir o tamanho da neoplasia para que você, então, passe a fazer a correção cirúrgica. Então, são outros parâmetros muito interessantes para a gente. E eu só consigo fazer isso se eu tiver um parâmetro. Qual é o parâmetro que eu tenho? O sistema TNM. E outra coisa que é extremamente importante, que isso aí é uma coisa um critério relacionado até à anatomia, para que a gente quer comunicar a extensão dos dados da doença de maneira uniforme. Todo mundo tem que avaliar da mesma forma. Avaliando da mesma forma, qualquer comparação com um parâmetro, algum outro fator, para mim é muito interessante para que eu consiga falar a mesma língua. Lembrando que a língua aqui é uma língua científica. Então, eu vou estratificar para que eu utilize um medicamento novo, eu vou ter que falar, utilizei o medicamento nos pacientes do estágio 1, eu utilizei medicamento nos pacientes no estágio 2, no 3 e no 4. Eu não estou nem mencionando aqui a metodologia, se foi quanto a ética ou não, se foi usado placebo ou não. Vamos imaginar que tudo ocorreu e deve ocorrer no âmbito legal. Mas eu preciso que, quando eu utilizar um medicamento, essa terapêutica, ela vai ter que estar relacionada com um estágio, para que uma outra pessoa, estadiando da mesma forma, consiga, de certa forma, alcançar os mesmos resultados. Então, falando sobre o estadiamento propriamente dito, a gente vai entender um pouco o porquê do TNM. É bem importante a gente colocar, tem uma letra em minúscula que vai ao redor do TNM. No caso aqui, como a gente vai falar sobre a extensão anatômica, eu vou utilizar o P. Esse P significa patologia. Então, o estadiamento patológico tem o P na frente. Eu posso fazer, muitas vezes, um estadiamento clínico. Nesse caso, viria um C minúsculo ali.
Então, o sistema de classificação, esse sistema TNM, vai descrever, de certa forma, a extensão anatômica da neoplasia maligna. Relacionar e descrever essa extensão anatômica, sempre lembrando, a extensão é anatômica. No T, a gente vai avaliar a extensão anatômica. Na sigla, na letra N, extensão anatômica, e no N, extensão anatômica. Então, quando a gente fala sobre a extensão anatômica, ela vai baseia-se no fato, na opção de tratamento no prognóstico dessa neoplasia. Então, de acordo com o TNM, a gente vai, de certa forma, basear o tratamento e vamos avaliar também o prognóstico. É aquela maluquice que muitas vezes nós temos que ter muito cuidado na hora que a gente vai falar. Muito cuidado mesmo. Eu não posso chegar para um paciente e virar para ele e falar que, olha, tem 6 meses de vida. Entendeu? Você não está autorizado a falar isso. Porém, você tem, de certa forma, isso no TNM, de certa forma, te joga isso, ele pode dar um prognóstico, o que vem a ser prognóstico, uma evolução da doença. Muitas vezes esse prognóstico como é que é a evolução dessa neoplasia, dessa doença? O prognóstico é bom ou um prognóstico é ruim? Lembrando que muitas vezes o prognóstico pode ser bom, mas se você não tratar, o prognóstico pode ser ruim. Ou o prognóstico pode ser muito ruim e por algum motivo qualquer, exemplo, erro diagnóstico, essa pessoa pode ter um prognóstico muito bom. Então, de acordo com o estadiamento, a gente vai, então, tratar essa neoplasia. Está no estágio 1. Olha, no estágio 1, você tem grande chance de sobrevida. E quando a gente fala sobre prognóstico, é sobrevida em 5 anos. Perfeito? Então, o primeiro parâmetro é o T. E esse T corresponde à extensão local do tumor primário. Eu vou toda hora falar algumas coisas para vocês e sempre relembrar. Por exemplo, no TNM ele fala tumor primário, esse tumor está relacionado à neoplasia maligna. A extensão local a partir do momento que eu sabidamente sei que o tumor se originou em algum local, por exemplo, fiz uma tomografia e vi que tem uma lesão cerebral. Se eu sei que essa lesão cerebral não é metastática, isso não é uma neoplasia secundária, eu sei que sabidamente ela é primária, através de um diagnóstico, a extensão local dele, se ele tem tantos centímetros, se ele infiltra as camadas X, Y, Z, a partir dali, a extensão local desse tumor primário é o que vai ser considerado no T. Esse T, então, vai avaliar essa extensão local do tumor primário. Lembrando que eu posso avaliar essa forma de forma histológica, posso avaliar essa extensão com uma régua. Vai ser de acordo com o tumor. Como é que eu sei que no tumor X eu posso avaliar com uma régua? Como é que eu sei que no tumor Y eu posso avaliar com uma avaliação microscópica com extensão histológica? Isso devido a inúmeros estudos onde nós avaliamos que naquela neoplasia a medida vale a pena. Daquela medida, não é questão vale a pena, aquela medida ela tem realmente influência prognóstica, ela tem influência no tratamento. Se porventura eu tiver esse dado, para mim é interessante e com isso eu posso alocá-lo e a partir daí causar um estadiamento. Eu posso pegar esse T e falar, isso é uma neoplasia T1, T2, T3, T4 e por aí vai. Outra forma de eu avaliar uma extensão, a extensão dessa neoplasia, e lembrando que por enquanto eu estou jogando a neoplasia para o alto, mas posteriormente eu vou alocá-la no tema da nossa aula, que é das neoplasias coloretais. Outra forma de avaliar é se eu tenho a presença ou ausência de neoplasia secundária aonde? Em linfonodos regionais. Isso aqui é importantíssimo colocar, porque se eu não souber o que é um linfonodo regional, e eu não souber, no caso, a anatomia, nesse caso aqui especificamente, além da anatomia, se eu não souber embriologia, eu vou estadiar isso errado. Eu vou acabar dando um tratamento muito abaixo da agressividade dessa neoplasia. Perfeito? A gente vai ver isso mais à frente. Então, a presença ou ausência de neoplasia secundária, lembrando, nós vamos utilizar o termo aqui secundária, mas o outro termo para a neoplasia secundária é metástase. No terceiro tópico, que é o M, e nesse caso, o M, quando eu tenho, além de linfonodos regionais acometidos, eu tenho outras estruturas.
Então, nessas neoplasias secundárias, eu posso ter linfonodos que não sejam regionais, ou então eu possa ter outros órgãos. É aquela neoplasia que sai, por exemplo, do câncer. Eu tenho a paciente tem um câncer de mama e ela está sendo tratada pelo câncer de mama e, de repente, apareceram vários nódulos no fígado. Exemplo que aconteceu do prefeito de São Paulo, onde ele tratando, se eu não me engano, uma neoplasia de esôfago distal, ele passou a ter lesões no fígado. Aquilo é uma neoplasia secundária. Secundária à neoplasia primária, que era no esôfago, é secundária, ele passa a ter, então, uma neoplasia no fígado. Essa no fígado se originou do esôfago. Então, a gente passa a ter aqui o estadiamento, todos eles avaliam, de certa forma, a extensão tumoral, sendo que na primeira, uma extensão local do tumor primário, a segunda são neoplasias secundárias para linfonodos regionais, e, em terceiro lugar, neoplasias para outras estruturas anatômicas, geralmente outros órgãos ou linfonodos que não sejam regionais. Então, e a gente pode ver aqui, a partir do momento em que eu utilizei propositalmente aqui um TNM que foi proposto na sua quinta edição e na sua sexta edição, lembrando que nós estamos na oitava edição atual, e aqui eu passo a ter o estágio T, o N e o M. Só para vocês terem uma ideia, aqui na quinta edição eu tenho 1, 2, 3, 4. Na sexta edição houve uma revisão e eu passo a ter o 1, 2A, 2B, 3A, 3B, 3C e o 4. Lembrando que só o fato de eu ter uma metástase, a gente vai ver mais à frente o que significa esse M1 aqui, só o fato de ter metástase coloca qualquer neoplasia já em estágio 4. Então, se porventura eu não souber identificar uma neoplasia em estágio M1, eu posso transformar muitas vezes um paciente sem tratamento, ele pode passar a ter tratamento. Ele deixa de ser escalonado como um paciente terminal e ele pode ser colocado em um paciente que existe pelo menos um tratamento adjuvante que eu consiga, de certa forma, melhorar a sobrevida desse paciente. E isso eu vou precisar, aqui já, de certa forma, a gente já aloca já um pouco para a nossa realidade, aqui a gente tem aqui a porção final, a transição entre o intestino delgado e o intestino grosso, a gente passa e eu coloquei aqui 3 formas de observação. Eu tenho aqui uma neoplasia aqui na junção iliocecal, eu tenho aqui aparentemente uma estrutura polipóide com pedículo aqui. Aqui eu tenho uma outra lesão, estou colocando os exemplos que muitas vezes vocês vão ver em outros momentos. Aqui, por exemplo, essa neoplasia vem de um lado, ela vem da outra parede, deixando uma estenose aqui, uma constricção na parede, dando esse aspecto aqui que as pessoas costumam chamar de maçã mordida. Uma vez que o paciente tem, ou num caso mais avançado, ou muitas vezes apenas por um caso relacionado a uma avaliação precoce dessa doença, ou o paciente tem uma queixa com você, não vou entrar no parâmetro clínico, uma queixa de sangramento, enfim, que faz com que você consiga fazer um exame endoscópico, nesse caso aqui uma colonoscopia, e você identifica uma lesão vegetante, muitas vezes com lesão ulcerada, nesse caso aqui é a forma de apresentação mais comum de neoplasias de cólon, uma lesão úlcero vegetante. Ele se projeta, ele infiltra a parede do órgão e ela é úlcero vegetante. Aqui, no caso, mais especificamente no reto. Então, para a gente realmente falar se isso aí se essa lesão úlcero vegetante, por mais que você pode, eu tenho quase certeza que isso é uma neoplasia. Para mim, isso é uma neoplasia. Impossível não ser uma neoplasia, tudo bom. A única pessoa que pode falar se é ou não é uma neoplasia é o patologista. Então, o endoscopista vai fazer uma biópsia, retira esse material, coloca num agente fixador. O preconizado é o formol, formalina 10%, tamponada. Quando você coloca, vai para um laboratório. O laboratório, então, vai preparar esse material e, a partir daí, vai gerar uma lâmina histológica. Nesse caso aqui, quando a gente observa a lâmina histológica, o que chama a atenção para a gente são estruturas tubulares, onde eu tenho a perda da polarização, de certa forma, com um critério aqui de invasão, em um intenso pleomorfismo nuclear, pleomorfismo celular.
Pleomorfismo é grande variação da forma. Se eu falo que eu tenho pleomorfismo nuclear, eu tenho uma grande variação no formato do núcleo. Se eu falo que eu tenho um pleomorfismo acentuado celular, eu tenho uma grande variação de células aqui. A partir do momento que eu faço essa biópsia me denuncia e gera um laudo de adenocarcinoma, aí você vai falar, se você quiser, a diferenciação dessa neoplasia, mas aqui eu poderia botar adenocarcinoma infiltrando mucosa retal ou mucosa do cólon. Esse paciente, então, vai ser encaminhado para a cirurgia. O estadiamento só pode ser dado a partir da retirada do espécime cirúrgico. Então, você vai tirar aí, dependendo da estratégia do cirurgião, você vai ter que retirar essa neoplasia com uma margem de segurança distal, uma margem de segurança proximal. Além disso, já que eu vou ter que avaliar linfonodos regionais, o cirurgião é obrigatório que ele mande para mim o mesentério para que eu avalie também os linfonodos. Se ele não retirar o mesentério, eu não vou conseguir estratificar esse paciente e esse paciente vai ser obrigado a ser tratado por um estadiamento mais alto. Então, é importantíssimo que o cirurgião retire o espécime cirúrgico de forma adequada para que o patologista consiga liberar um laudo. Perfeito? Então, essa extensão tumoral, o estadiamento patológico do T, ele segue um critério. E esse critério é um critério, se a gente for avaliar aqui, no caso das neoplasias coloretais, são critérios histológicos. Percebo que eu tenho aqui, de acordo com o T, então eu viria T, aí eu vou alocar aqui esses critérios aqui de acordo com o que eu vi. Se porventura alguém retira uma biópsia, faz a biópsia, ou então retira um intestino qualquer, um segmento intestinal, e não vem tumor, eu vou colocar que é um TX. Olha, eu não consegui avaliar o tumor primário, não tem. Ou então o cara, ele me afirma, não, eu tenho certeza absoluta que tem tumor. Amigo, você não tirou tumor, T0. Não, mas era ali a área ulcerada. Eu estou vendo a ulceração, só que isso aqui não é um tumor, isso aqui é uma diverticulite. Então, você fez um estadiamento clínico errôneo e ele tem um T0. T0 significa isso, retirou o intestino e não tem tumor primário. O carcinoma in situ quer dizer que o carcinoma, essa neoplasia, ela ainda está na mucosa, não chega na submucosa, porque uma vez que ela chega na submucosa, eu vou estar em T2, chega na muscular própria T2, T3 se ele alcançar a subserosa, T4 se ele vai na camada serosa, T4B quando ele vai estar aderido entre os órgãos. De certa forma, se podem pensar, professor, eu preciso decorar tudo isso? Claro que não. É por isso que existe um livro. Você consegue baixar isso de qualquer lugar. O Instituto Nacional do Câncer tem uma área que ele doa, inclusive, os estadiamentos feitos, inclusive traduzidos. Ele vai entregar para você isso. Ele te fornece isso, você consegue baixar isso de qualquer forma. Mesmo assim, tem que decorar? Não. Obviamente que se você for um cirurgião proctológico, provavelmente você vai acabar entendendo isso aqui com grande intensidade. Como eu trabalho muito com carcinoma, eu sou médico patologista, trabalho muito com carcinoma coloretal, de certa forma, isso aqui para mim não é nenhuma dificuldade. E eu vou mostrar para vocês como isso também não tem dificuldade. Eu costumo fazer um paralelo dizendo que quando eu estava no terceiro período, no segundo período, eu ficava tendo as aulas de histologia que vocês têm, e muitas vezes eu tinha que ficar lá estudando aquela histologia, eu ficava pensando para mim, caramba, eu nunca vou precisar disso na minha vida. Aí eu viro patologista e acabo vendo 1.000, 1.500 lâminas toda semana. E a gente vê com facilidade como é que isso funciona. E não é difícil. Aquele estadiamento fica muito fácil. Se eu souber, eu tenho certeza que vocês talvez se lembrem ainda, eu tenho aqui a mucosa. Abaixo da mucosa eu tenho a camada submucosa. Na submucosa abaixo eu tenho a muscular própria, lembrando que ela circular interna longitudinal externa. Eu tenho logo aqui uma camada bem tênue, que é um mesotélio, que é no caso a serosa, e entre a muscular própria e a serosa eu tenho aqui a camada subserosa. É importante aqui colocar algumas coisas também, que vocês viram também isso aqui na histologia, que muitas vezes eu tenho células aqui um pouco mais alongadas, de certa forma, como eu vejo aqui,
E esse alongamento aqui, acreditem em mim, isso aqui é uma estrutura nervosa, isso aqui é um plexo nervoso submucoso. O que vocês viram lá como plexo nervoso de Meissner, da mesma forma, eu passo até aqui a camada muscular, a camada muscular circular interna, aqui a longitudinal externa, e entre elas também até estruturas ganglionares que eu vejo aqui, nervosas, que isso aqui é o plexo nervoso mioentérico, também conhecido como plexo nervoso de Auerbach. Então, eu conhecendo essa estrutura aqui, se porventura eu observar uma neoplasia localizada na mucosa somente, eu vou estar diante de um TIS. Esse S aqui é in situ. Se porventura essa neoplasia avança da camada mucosa e vai alcançar a submucosa, eu passo até aqui, então, uma neoplasia T1, onde eu vou classificá-lo por T1. É uma neoplasia onde a gente vê muitas vezes a lesão aqui, só colocando aqui para vocês esse epitélio aqui, que muitas vezes acaba formando essas estruturas papilares, aqui as células caliciformes, que vocês já viram isso, e o que chama, inclusive aqui eu tenho que a muscular da mucosa. Eu vejo aqui então o T1 porque ela, além da mucosa, ela está infiltrando também a submucosa. Aqui eu tenho um vaso sanguíneo, isso aqui são as hemácias, alguns mononucleares inflamatórios aqui, enfim. Se essa neoplasia, além da mucosa e além da submucosa, ela alcançar a camada muscular própria, independente se é longitudinal externa ou se é circular interna, independente do que foi, porque a gente sabe que vai ter momentos que nós não vamos ter a longitudinal externa. Aqueles momentos onde a camada longitudinal externa é representada pelas tênias do colo. Então, se eu pegar um momento onde eu não tenha as tênias, eu vou ter somente a circular interna. Então, nesse momento, eu vou estratificar a neoplasia que avança até a camada muscular própria. Com isso, vou chamá-la de uma neoplasia T1. Se, porventura, ela avança a camada muscular própria até alcançar a subserosa, eu vou estar diante de um T3. E se, porventura, alcançar a camada serosa, eu tenho um T4A. Para eu ter um T4B, eu teria que ter aqui um rompimento, de certa forma, gera uma reação inflamatória e eu passo a ter órgãos aderidos. É como se eu tivesse o intestino delgado aqui, aderido ao peritônio, e a neoplasia, então, vai ficar adjacente a uma outra estrutura. Nesse caso, eu teria um T4B. É importante ressaltar que, conforme eu vou avançando no estadiamento do T, pior é o prognóstico. Chama a atenção aqui uma imagem onde percebam, eu tenho aqui uma mucosa normal, percebam os núcleos são mais claros, eu tenho muitas células com células caliciformes com secreção de muco, aqui eu tenho a muscular da mucosa, tem aqui um agregado linfóide, nada demais. Eu passo até aqui, então, a submucosa. E, nesse caso, esse paciente aqui, essa lâmina, no caso aqui, ela é uma lâmina, no caso, T1, onde eu tenho aqui estrutura. Reparem que aqui eu tenho uma estrutura glandular mais organizada, e aqui eu passo a ter um aspecto infiltrativo com os núcleos muito mais, que nós chamamos mais escuros, que o termo correto são hipercromáticos. Esse aspecto aqui, onde aparentemente a glândula infiltra o estroma, isso aqui, de certa forma, é outro critério de infiltração. É um critério que nós utilizamos para a neoplasia maligna. Aqui me chama a atenção também uma camada muscular. Repare que eu chego a ter uma glândula neoplásica infiltrando a camada muscular própria. Aqui, então, por esta imagem, a gente primeiro observa a grande quantidade de pleomorfismo, grande atipia celular que eu vejo aqui, inclusive infiltrando a camada muscular própria. Aqui eu estaria diante, baseado somente nessa imagem, numa neoplasia T3. Então, eu consigo essa classificação relacionada com a extensão tumoral baseado na extensão local do tumor primário, e agora eu vou falar sobre a extensão tumoral baseada em outro critério, que é a extensão aos linfonodos regionais. É importante colocar que é o N dessa classificação, como essa avaliação é feita por um patologista, vai entrar aqui o P. Então, o TNM que nós utilizamos, no caso o patologista, é PTNM.
porque esse P aqui são critérios de extensão tumoral baseados em anatomia patológica, a especialidade que eu faço. Então, logo de cara, a gente precisa entender algumas coisas importantes aqui. O critério para falar linfonodos regionais. Então, se eu retirar esse critério, é muito fácil. Se o cirurgião retira uma peça onde ele tira todo o mesentério, fica um intestino onde eu raramente tenho mesentério. Conclusão, eu não vou conseguir, nesse caso, ver linfonodo regional. Eu vou ser obrigado a botar o PNX. Por quê? Eu não consegui avaliar linfonodo regional, porque ao retirar esse espécime cirúrgico, ele retirou e deixou os linfonodos onde precisariam ser avaliados no paciente. E cerraram. Nós temos cirurgiões muito eficientes e isso dificilmente acontece. Outra coisa que pode acontecer é quando tem uma neoplasia, e essa neoplasia em nenhum momento chegou na cadeia linfática. E não chegando na cadeia linfática, não chegou a ser drenado para os linfonodos regionais. Nesse caso, eu tenho PN0. Conclusão, eu observei os linfonodos, sei lá, vi 50 linfonodos. Vi 50 linfonodos. Em nenhum desses linfonodos eu identifiquei metástase. É como se eu pegasse o linfonodo, olhasse e visse a arquitetura dele de forma habitual, usual, e não há metástase. Se porventura eu retirei, sei lá, estou dando exemplos, 15 linfonodos, 20 linfonodos, e somente um deles tinha metástase para um linfonodo. O senhor colocou aqui no plural. Muitas vezes eu tenho pontos metastáticos diferentes no mesmo linfonodo. Eu vou utilizar o PN1A, de 2 a 3, 1B. Percebam que essa aqui é uma avaliação da nova classificação, essa aqui é a 7ª edição. Os implantes tumorais na gordura pericólica sem evidência de metástase para o nódulo linfático. Conclusão, através de estudos, a gente percebeu que a presença de nódulo metastático para a gordura pericólica tem um poder de prognóstico tão forte quanto linfonodos regionais. Continuando aqui, o N2A, quando eu tenho de 4 a 6 linfonodos regionais acometidos, 2B, 7 ou mais. Muitas vezes você encontra pacientes com linfonodos muito grandes. Estou falando de um linfonodo de 3, 4 centímetros. Muitas vezes eu passo a ter linfonodos coalescentes, 1, 2, 3, que se uniram e todos eles são metastáticos. Então, isso pode, de certa forma, dificultar na contagem de linfonodos, mas não há nenhuma dificuldade quando você vai procurar os linfonodos. Então, é importante que o patologista saiba como procurar, onde procurar, porque se ele não souber procurar, ele pode pegar e traçar um paciente como tendo ausência de metástase, como, na verdade, ele poderia ter muitas metástases. Esse paciente que foi estratificado de forma errônea pode ter um tratamento errado também. Aqui eu tenho um linfonodo de padrão usual, ninguém aqui é obrigado a saber isso, deveria saber, mas não é obrigado, mas a gente tem aqui um linfonodo normal, aquele linfonodo N0, onde eu vejo aqui os agregados linfóides, os centros germinativos aqui, a camada de célula, zona do manto aqui, a gente passa a ter aqui os linfáticos entrando aqui no linfonodo e claramente a gente vê vários nódulos, vários centros germinativos. O padrão são centros germinativos de tamanhos diversos. Isso aí, de certa forma, é um linfonodo de forma usual. Quando eu pego um linfonodo, aqui perceba, eu tenho aqui células inflamatórias, porém, eu passo a ter glândulas dentro de um linfonodo. Em nenhum momento, a estrutura glandular epitelial deve constar em linfonodo. Uma vez que não consta em linfonodo, isso aqui é estrutura metastática. Isso aqui é um adenocarcinoma metastático. Presença de estruturas glandulares. Lembrando que um linfonodo tem origem mesenquimal e a estrutura aqui glandular é uma estrutura epitelial. Então, não é para ter estrutura epitelial aqui no linfonodo. Perfeito? Se nós aumentarmos essa imagem, a gente vai ver aqui, mais uma vez, estruturas glandulares dentro de um ambiente cheio de linfócitos. Isso aqui é mandatório de diagnóstico de adenocarcinoma metastático para linfonodo. Se eu observo isso em um linfonodo, PN1A, 2 a 3, 1B. Se eu vejo 4 a 6, 2A a 7 ou mais,
N2B. Linfonodos regionais. A gente vai identificar o que para a gente deve ser considerado como linfonodos proximais. São aqueles linfonodos justa-viscerais, isto é, aqueles linfonodos que estão alocados, adjacentes à estrutura do intestino grosso e do reto. Nesse caso, eu estou me referindo, por exemplo, a linfonodos epicólicos aqui. Nesse caso, vão estar os linfonodos secais, os apendiculares, os epicólicos. Os linfonodos paracólicos também são considerados linfonodos proximais. E o outro aspecto interessante aqui é que também são considerados linfonodos regionais aqueles linfonodos mesentéricos. E, nesse caso, vão ser os linfonodos relacionados com a artéria mesentérica superior, artéria mesentérica superior a inferior e seus ramos. Todos os linfonodos, percebo que eles vão estar alocados adjacentes aos feixes vasculares. Então, se você sabe a anatomia, você vai tentar identificar, no caso consiga fazer isso, as artérias, no caso a ileocólica, a cólica direita, cólica média e seus ramos, a cólica esquerda e o retal superior, porque é nesse local que você vai achar os linfonodos. Se você não sabe a anatomia, se você é um patologista que não tem a menor ideia que exista essa relação entre linfonodos e os feixes vasculares, você vai ficar catando milho. Você vai perder um tempo muito grande e não vai ter eficiência a sua procura. Você vai acabar subdiagnosticando, subestadiando um paciente. Isso é muito grave. O paciente ele tem que receber o tratamento de acordo com o seu estadiamento. Se porventura esse estadiamento não for satisfatório, a gente vai ter uma dificuldade, ou eu vou subtratar ou eu vou supertratar esse paciente. Aqui é só um outro aspecto interessante, que reparem que eu falei sobre linfonodos regionais. Vou repetir para os senhores. Linfonodos regionais vão ser aqueles relacionados a esses pequenos linfonodos que estão acima, adjacentes, porém não tem relação com o mesentério propriamente dito, são os epicólicos. Eu tenho ainda aqui os adjacentes ao mesocolo, no caso. Quando digo mesentério, é de ênteros. Do intestino de uma maneira geral, seja ele mesocolo transverso, mesocolo sigmoide, seja ele o mesentério, no caso do intestino delgado. Então, aqui eu tenho os paracólicos, e eu passo aqui a ter os outros linfonodos. Aqui, no caso, os linfonodos mesentéricos superiores, aqui o linfonodo mesentérico inferior, e os linfonodos relacionados com seus ramos. Eu vou ter linfonodos da artéria ileocólica, linfonodos da cólica direita, média, esquerda e retal superior. Então, uma coisa para mim é muito importante aqui, e se eu não souber coisas básicas como a embriologia, eu vou me atrapalhar. Por que eu vou me atrapalhar? Vamos imaginar que o cirurgião é um cirurgião que está empolgado. E eu tenho aqui, então, uma divisão. Essa divisão é a divisão embriológica, onde eu tenho, nesse caso aqui, seco o intestino delgado, exceto o duodeno, mas eu tenho aqui o intestino delgado, o colo ascendente, o cólon transverso, e lembrando que até os 2/3 à direita do cólon transverso, ele vai ser inervado por esse, vai ser irrigado pela artéria mesentérica superior, que é a artéria do intestino médio. Se porventura eu tiver uma neoplasia nestes linfonodos aqui, no caso que são linfonodos relacionados com a artéria mesentérica inferior, ramo originada do intestino posterior, eu vou ter da mesma forma linfonodos regionais. Agora, se por algum motivo qualquer o cirurgião retira um linfonodo aumentado que está no tronco celíaco, linfonodo no tronco celíaco não faz parte do intestino médio, não faz parte do intestino posterior, não faz parte de linfonodo regional. Se ele retirar um linfonodo celíaco, ou então ele vir um linfonodo próximo à vesícula biliar, ou ele vir um linfonodo próximo do duodeno, se ele vir um linfonodo próximo do pâncreas, e não estiver esses órgãos não estão relacionados ao intestino anterior, posterior, esses linfonodos não são linfonodos regionais. E não sendo linfonodos regionais, se porventura for positivo, ele vai estar, então, alocando esse paciente como M1.
é um paciente que tem uma metástase para um órgão à distância, porque linfonodo é um órgão. Então, ele não vai entrar no M, ele vai entrar no M, uma vez que não é linfonodo regional. Isso é extremamente importante. E se, porventura, ele colocar um paciente com linfonodo celíaco aumentado e com metástase, esse paciente, se for colocado no N, ele pode ser subestadiado, estagiado ou estadiado. E, nesse caso, ele pode ser subtratado. Perfeito? Então, aqui a gente tem a extensão, essa extensão está relacionada a quando nós temos metástase, e muitas vezes isso acontece durante a cirurgia, o paciente que está retirando uma neoplasia do cólon, o cirurgião ele é obrigado a fazer o que nós chamamos de inventário da cavidade, ele vai avaliar a cavidade e saber se a macroscopia ele consegue descobrir alguma lesão tumoral que não foi vista, ou então se ele consegue surpreender uma lesão tumoral não observada em algum exame de imagem. Muitas vezes eu tenho uma lesão tumoral no fígado e, de certa forma, caso o cirurgião queira abordar aquela lesão, ele vai avaliar a relação custo-benefício, vai ver se vale a pena para ele, se é custoso a vida do paciente avaliar aquela neoplasia, mas é mais aquela lesão tumoral. Até para ele saber se aquele tumor é uma neoplasia maligna, se é maligna, se ela é primária ou ela é secundária daquela lesão do cólon. Então, de acordo com os aspectos que eu vou avaliar, que o M, por mais que na estratificação independente do M, ele já passa a ser estágio 4, se eu não tiver nenhum fragmento, se ele falar para mim, olha, tem uma lesão no fígado, se ele não me entregar a lesão no fígado, a metástase não pode ser avaliada. Se porventura ele me arranja, ele tira uma lesão do fígado ou ele tira um fragmento de peritônio, percebam que órgão à distância tem a mesma a importância relacionada também se tem evidência ou não de metástase peritoneal é importante. Então, se ele vê no peritônio uma estrutura esbranquiçada, é importante, porque isso pode, de certa forma, já elevar ainda mais, apesar de subclassificar ainda mais essa presença de metástase. Então, para mim, eu ainda consigo, de certa forma, estratificar a presença da metástase, se tem metástase à distância, sem evidência de metástase peritoneal. Se tem metástase para 2 ou mais órgãos, sem evidência de metástase peritoneal. E se, porventura, tiver metástase peritoneal, ele tem uma estratificação relacionada à extensão tumoral ainda maior, que é o PM1C. Perfeito? Sem mais, obrigado.